Com a vida fundamentada em valores profissionais, éticos, sociais e humanos, Mário Inácio Carneiro foi um dos mais importantes médicos de Muriaé. Se ainda estivesse entre nós, em 2022 seria comemorado 100 anos de seu nascimento, uma vida dedicada à saúde e ao desenvolvimento da medicina em Muriaé e região. Bom, meu pai nasceu em 1922 numa fazenda aqui próxima a Laranjal, que tem o nome de Quebra-Cuia, e que era dos meus avós, Antônio José do Bem e Elisa Tomásia da Silva. Meu avô teve 18 filhos em 2 matrimônios. Naquela época, né, apesar do meu avô ter uma certa condições, mas não era comum, né, escolas, essa coisa toda. Meu pai me contava que meu avô pagava uma professora para ir lá ensinar as 4 operações e as primeiras letras. Mas ele começou a estudar mesmo com 15 anos e quando foi estudar em Cataguases. E quando ele estava já para entrar naquela época no científico, né, ele foi convocado para a guerra. E ficou 1 ano e pouco na Itália, passou por vários campos de batalha, Monte Castelo, Montese, onde os brasileiros foram vitoriosos. Lá fez grandes amizades, uma delas com o Camilo Cola, que veio a ser depois dono da empresa Itapemirim, que era o motorista de um jipe de guerra comandado pelo meu pai. Um momento que ele fala também que foi um momento de maior emoção da vida dele, foi quando ele teve a oportunidade lá na guerra, lá na Itália, quando acabou a guerra, de que eles foram até o Papa os recebeu e ele beijou o anel do Papa. Ele foi uma das grandes emoções que ele teve na vida dele. Voltou quando a guerra acabou, em 1945, quando ele então se decidiu a ir para Belo Horizonte, onde acabou os seus estudos, né, do 2º grau, e fez o vestibular e passou para medicina na Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Nessa época também ele conheceu a minha mãe, Zélia Barros Carneiro, com quem namorou durante todo o período do estudo de medicina. E em 1955 ele se formou no dia 8 de dezembro e casou-se no dia 12 de dezembro, 4 dias depois. Ele tinha um irmão que morava aqui em Muriaé, Valdomiro Carneiro, tinha um hotel ali na praça, e ele veio visitar o irmão e gostou muito da cidade. E resolveu, então, exercer a medicina aqui e veio com a cara e coragem. Em 1956, o clínico cirurgião Mário Inácio Carneiro abre seu consultório em Muriaé, cidade que o adotou definitivamente como uma grande personalidade profissional e social. Nós conhecemos o Dr. Mário Inácio pela primeira vez, foi quando eu cheguei em Muriaé e era de praxe que os médicos que estavam chegando visitassem os colegas que aqui já estavam trabalhando. Fui muito bem recebido pelo Dr. Mário e tivemos a oportunidade de conversar bastante e ele passando para nós a diferença que existia entre o atendimento no interior e nos grandes centros. Isso foi de muita valia para nós no nosso tempo de atendimento médico, principalmente no Hospital São Paulo. E em 65, vim para Muriaé. Fiquei conhecendo o Dr. Mário e o Dr. Rogério, que trabalhavam os dois juntos. Ele era uma pessoa muito boa,
tratava muito bem os clientes e era um ótimo médico. Dr. Mário foi diretor clínico do Hospital São Paulo e também um dos principais fundadores da Casa de Saúde Santa Lúcia, em 1971, sendo seu primeiro diretor-presidente. Os médicos eram 9 no total. Meu pai, Mário Inácio Carneiro, tinha o Dr. Rubens, que depois, logo antes da inauguração, saiu, e os demais eram o Dr. Ormeu, Dr. Pascoal, Dr. Antônio Wilson, Antônio Luiz, Dr. Hélice Gilião e Dr. José Clóvis e Dr. Silvio Lúcio. Estou lembrando aqui. Esses foram os médicos que realmente construíram a Casa de Saúde e trabalharam nela há muitos anos. Conheci o Dr. Mário Inácio Carneiro em 1970, quando comecei a trabalhar em Muriaé como radiologista. Encontrei uma equipe formada por médicos extraordinários, entre eles Dr. Mário Inácio Carneiro, Dr. José Clóvis, Dr. Ormeu, Dr. Antônio Wilson e vários outros. O Mário era uma pessoa muito assim, simpática, tinha um carisma muito grande. Então logo de cara nós nos identificamos um com o outro. Então eu fui convidado para fazer o projeto, a estrutura, tudo que foi feito lá eu que fiz. Casa de Saúde de Santa Lúcia. Aí nessa ocasião é que eu me entrosei muito com o Mário, porque ele era o presidente da comissão. Então nós tínhamos constantes reuniões para trocar ideias sobre o projeto, etc e tal. E ele sempre me tratou com muita deferência e daí começou a aparecer uma amizade muito firme e duplamente confiável. Em 62, Dr. Mário Inácio foi um dos fundadores da Sociedade Médica de Muriaé, do qual foi presidente por 6 mandatos. Em 1960, mais ou menos, eles fundaram um centro de estudos que funcionava aqui na antiga junta comercial aqui, que foi vamos dizer assim, um precursor da Sociedade Médica, que foi inaugurado em 1962. Ele foi o primeiro presidente, junto com os demais médicos que tinham aqui na época, e fundaram então a Sociedade Médica de Muriaé. E o Mário participava bastante dessas reuniões, trazia os seus conhecimentos científicos. O Mário, como clínico, como cirurgião, como obstetra, ele tinha uma bagagem muito boa. A contribuição do Mário foi muito grande pelo fato dele exercer uma profissão muito importante e dedicou não só a ganhar dinheiro, como a trabalhar para os pobres. Não recusava atendimento nenhum. De madrugada ia para o Morro da Rádio, para o São Cristóvão. Então, ele era uma pessoa caridosa. Teve um caso que eu não me esqueço, que ele até pagou para o paciente ficar assistido. Pagou o atendimento do paciente. Foi um exame de raio-x, depois o paciente fez um exame de laboratório e ele pagou tudo. E eu perguntei, doutor Mário, você vai pagar o exame? Eu vou porque é gente conhecida, ele está sem dinheiro, está chorando muito, a mulher está chorando muito, eu estou querendo ajudá-los. E pagou tudo. Então, era uma pessoa extremamente humana. Então, eu o admirava profundamente. O Dr. Mário era um médico extremamente dedicado aos seus pacientes. Quando ele era chamado, que naquela época não tinha plantão, aonde ele estivesse ele via e dava assistência aos seus pacientes, com muita dedicação e competência. E o atendimento em casa sempre foi mais difícil, né? À noite, às vezes, na roça. Quantas vezes eu via meu pai sair de madrugada para fazer parto nas roças, levava uma mala grande que ele tinha de fazer parto, a lâmpada de vela, muitas vezes, luz de vela, eram nas roças, chovendo, e eram 1, 2, 3 vezes à noite que ele saía para atender. E geralmente o pagamento, muitas vezes, era em ovos, era em um leitão, um frango, uma galinha, porque realmente a pessoa não tinha como pagar. Os momentos são muitos, né? Quando a gente era pequeno, eu lembro que eu tinha um irmão, né, que faleceu, Luiz Henrique,
E que a gente era pouca diferença de idade, mas a gente brigava muito, apesar de a gente ser amigo, mas irmão sempre briga muito. E eu me lembro que o consultório dele era ao lado da minha casa, né? E quando ele via assim barulho de briga, essas coisas, ele interrompia um pouquinho a consulta dele lá e dava só umas tossidas no corredor assim, era o bastante para a gente parar de brigar. Então ele tinha realmente uma autoridade muito grande. Ele tinha muita firmeza nas suas atitudes e isso serviu muito de exemplo para mim, inclusive na minha vida como pessoa, como médico, e inclusive me criar os meus filhos. Dr. Mário Carneiro, além de um grande médico, tinha uma relevante participação social em Muriaé. Foi presidente da Cooperativa dos Produtores de Leite, foi diretor do Muriaé Tênis Clube e do Igara Clube. Fez parte do Rotary Clube e ainda foi sócio fundador de um importante empreendimento imobiliário, a empresa Marjoly, que construiu o bairro da Gávea. Eu lembrei do nome do Mário, que eu já estava bem afinado com ele, e do meu tio Lisboa, Manuel Martins Lisboa. E fizemos uma sociedade chamada Marjoly, que foi a que construiu o bairro Chácara da Gávea hoje. Dr. Mário também mostrou a sua competência e carinho como médico do asilo Ozanam e como clínico da Casa da Menina. Em 1985, Dr. Mário foi agraciado pela Academia Mineira de Medicina. Em 95, foi homenageado pela Sociedade Médica de Muriaé, dando seu nome ao importante Prêmio Dr. Mário Inácio Carneiro de Medicina, evento que homenageou dezenas de médicos locais em suas 10 edições. Eu conheci ele quando fui fazer o curso de enfermagem na Casa de Saúde. Ele foi meu professor, e um excelente professor. Dali do curso eu fui admitida, continuei trabalhando com ele e era um excelente médico. Eu trabalhei na Casa de Saúde 40 anos. A gente ficava na sala de parto com ele, acompanhando passo a passo. Ele ficava a noite toda ali ensinando a gente. Então a gente aprendia a trabalhar com ele. Ele, o Dr. Mário, era nosso professor, era um amigo, um ótimo profissional. Dr. Mário, nossa, eu tive o privilégio de conhecer o Dr. Mário. Porque o Dr. Mário era um pai, um amigo, um conselheiro. Ele cativava a gente, ele ensinava, ele tinha um dom de ensinar a gente e ajudar a gente a trabalhar. E a gente, assim, ele fazia para a gente aprender, entendeu? Então a gente aprendeu muito com ele. E foi assim, um pai, um conselheiro, muito amigo, sempre dava conselho pra gente, que a gente não sabia, ele ensinava, mas nunca chamou a atenção de ninguém. Ele tinha muito cuidado com os pacientes. Ele saía da sala de parto, enquanto as meninas estavam cuidando da mãe, ele ia lá no berçário ver se estava tudo bem com a criança. Todo dia de manhã, na hora que ele ia fazer visita para a mãe, a gente já tinha pegado o bebê para o berçário para fazer os cuidados com o bebê. Ele passava no berçário para ver se estava tudo bem. Ele ia examinar um paciente, ele colocava a mão, vesícula. Era um paciente cirúrgico, operava, não tinha, né? Tem que fazer esse monte de exame. Não, ele colocava a mão, ele sabia o que era. Ia nas casas, atender os pacientes em casa, tá? Paciente, às vezes, mas eu às vezes chegava lá, eu não tenho dinheiro, ele ia atendia do mesmo jeito. Em meio a muita comoção e tristeza, Dr. Mário faleceu em 1986, deixando um grande legado para a medicina e a vida social em Muriaé. Eu trabalhava lá na época ainda que ele faleceu, eu saí da Casa de Saúde em 90, que eu fui trabalhar na prefeitura, mas quando ele adoeceu foi muito, né? Acho que todos os funcionários, todo mundo que trabalhou com ele ficou muito abalado. Muito abalado. E quando eu
meu filho, eu estava grávida do meu segundo, né, filho, aí eu tive cálculo renal, infecção, aí falaram até em tirar a criança, mas aí não sei, é uma devoção que eu tinha tão grande com ele, que eu pedia, ele já tinha falecido, eu pedia para ele dar força e passar o conhecimento dele e me ajudar. Graças a Deus eu tive meu filho prematuro e está aí um homem grande, sabe, um guerreiro. Então, todos finados, eu vou no túmulo dele, acendo uma vela lá e agradeço, rezo lá para ele. Não deixo de ir. Uma pessoa maravilhosa que contribuiu muito para Muriaé, um ser humano excelente. E o cuidado que tinha com as pessoas, com o ser humano, com a gente que trabalhava com ele. Eu preocupava com os funcionários também. Eu acho que até para a educação também ele contribuiu, para a saúde ele contribuiu muito, ele contribuiu muito para Muriaé, deixou um legado muito grande. E, quer dizer, deixou o legado da Casa de Saúde, que hoje é uma instituição de respeito, né? Referência na cidade e na região. E o Mário também deixou como legado o filho dele, médico, o Cláudio Renato, nosso amigo. O Cláudio Renato seguiu os passos do pai dele, né? E está honrando o pai dele, porque é um bom médico, grande médico, solidário, amigo, e de forma que eu acho que isso é um grande legado, a pessoa deixar uma pessoa que segue os passos dele, né? Eu toda a vida tinha esse intuito de ser médico, e é claro que influenciado por ele, né? A gente via toda aquela dedicação dele com a medicina, e trouxe aquela inspiração de ser médico também. Tudo realmente foi meu pai, foi o grande guru meu, de onde eu tirei minha inspiração para ser médico.